Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje nesse vídeo, eu, Andrew, né, mediador de Química do Polo de Rio Bonito, o do Clécio, nosso mediador de Biologia, o Luiz, nosso mediador de Física, e a gente está aqui hoje para discutir um pouquinho mais nessa nossa orientação acadêmica especial, né, que tem por tema as famosas TICs. Talvez você esteja se perguntando, né, como assim famosa? Eu nunca ouvi falar sobre isso, Andrew. Mesmo que você não tenha ouvido falar sobre essa sigla, né, TIC, você certamente ouviu falar sobre tecnologia de informação e comunicação, que é o que ela significa. Então, para que a gente consiga, né, discutir isso melhor, de modo mais apropriado, a gente vai passar a palavra agora para o Luiz, para que ele faça nessa contextualização da evolução da sociedade e de como as TICs influenciam isso no nosso dia a dia. Isso aí. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, ou boa manhã, né? Bom dia. Não sei qual horário que você vai estar assistindo, mas é um prazer estar convosco, né? E a gente está na reta final. Essa será a última orientação especial, né, que nós vamos fazer aqui. E esse tema é um tema assim muito recente para a gente, né? Principalmente por causa do que nós estamos atravessando, que é a pandemia, que é o tema sobre as tecnologias da informação e da comunicação. Primeiramente, nós queremos fazer uma abordagem de como a sociedade ela vem se desenvolvendo através disso, né? Se nós formos falar sobre comunicação, a gente vai voltar lá no início, né, de como surgiu o homem, como é que o homem se fazia para se comunicar, né? E com o surgimento, né, da humanidade, se tinha muita oralidade. Então, quer dizer, as pessoas, as civilizações, elas trocavam informações, né, de forma oral, né, e se acreditavam naquilo que um ia passando para o outro, né, se preservavam a cultura através da memória, né, mas com o tempo surgiu a escrita. Então, a escrita foi um avanço muito grande, porque agora você não dependia somente de sentar com a pessoa para receber cultura, receber conhecimento, receber informações. Você agora podia atingir outras pessoas e até séculos mais à frente sobre aquilo que você pensava, aquilo que você via. Ou seja, a informação ia se transmitindo de uma maneira mais técnica, né? Que é o nosso objetivo, é falar sobre tecnologia. Embora muita gente entenda a tecnologia com o avanço da ciência, da eletrônica, da informática, mas tecnologia é uma técnica. Então, se há, sei lá, 6.000 anos antes de Cristo se usava uma técnica para se comunicar, que era a escrita, então era uma tecnologia da época também, né? Mas o nosso foco mesmo vai ser na informática, porque é uma coisa mais recente e que pode cair também nas questões abordadas nos vestibulares, né? Então, como surgiu essa tecnologia mais recente da informatização, né, rápida, né, e precisa através dos computadores? Nós vamos abordar desde o início da década de 60, né, rapidamente falando para vocês, que foi o início mesmo desse avanço tecnológico, né? Então, o que acontecia? Naquela época se tinha computadores monstruosos, né, que ficavam numa sala imensa, com poucos recursos. E somente as grandes empresas, às vezes algumas médias empresas, detinham capital para adquirir um computador desse. E o computador também, ele tinha as informações, armazenavam, mas o processamento era muito interno, porque era lento, comparado com nossos dias, né? E pouco espaço para armazenamento, né? Mas havia um grande interesse nas empresas em usar essa nova tecnologia, isso na década de 60, né? Já na década de 70, nós tivemos um desenvolvimento profundo, né, que já começou a se pensar em sair da sala da empresa, né,
e se conectar com outras. Já tinha-se uma ideia de que os dados armazenados ali precisavam ser compartilhados, tá, com outras pessoas, com outras empresas, assim como dados de outras empresas precisavam também serem compartilhados com aquela empresa que estava interessada nessa tecnologia, né? Então, começou a haver uma inovação e uma competitividade muito grande, isso na década de 70, né? Porque estava se formando um novo espaço, um novo mercado de trabalho, né? Uma coisa nunca vista, porque tudo crescia de uma maneira muito fabulosa. Então, nós tivemos, no século XIX, crescimentos assim lentos, né? As coisas demoravam, sei lá, 10, 20 anos para mudar 1% do que existia, e na década de 70 as coisas estavam dobrando a cada mês. Então, houve esse avanço muito rápido. E, como nosso tempo é curto, vou pular agora para a década de 80, que nós tivemos uma revolução acelerada, porque o capitalismo, a globalização, a competitividade, ela levou a quê? A serem criados novos equipamentos que pudessem ser acessíveis por pequenas empresas, escritórios e, por fim, no seu próprio lar, né, que foram chamados PCs, que eram os computadores, né, pessoais, que nós temos hoje em dia laptop e tudo, mas naquela época era uma coisa muito moderna. E com a criação da internet, a ligação, a rede que se fez entre os computadores pessoais com as grandes empresas conectados em todo lugar do mundo, né, teve esse avanço imenso, de tal modo que a sociedade teve um crescimento compartilhado, ou seja, o desenvolvimento de uma ciência numa determinada área, em um determinado país, rapidamente já podia ser transmitido para qualquer outro lugar do planeta devido a essa aceleração na informação. Então, é mais ou menos isso, essa introdução que nós vamos fazer, e agora nós vamos continuar com os nossos colegas. Pois bem, assim como nós, as TICs, então, nos proporcionaram, nos proporcionam muitos benefícios, né? Aliás, elas nos possibilitaram continuar estudando durante esse período de isolamento, né? Elas estão nos possibilitando a produzir esse material de orientação acadêmica especial neste momento para vocês. Elas nos proporcionam um grande volume de informação numa velocidade altíssima, enfim. Mas, por outro lado, essas TICs também nos trazem alguns, não vou chamar de problemas, vou chamar de desafios. Alguns desafios para os quais precisamos estar atentos. Um desses desafios, eu levanto aqui e apresento em forma de questão, que é a seguinte: será que nós estamos conseguindo administrar bem o uso dessas TICs? Digo isso porque elas acabam concorrendo com outras atividades do nosso dia a dia pelo nosso tempo. Eu, por exemplo, em algumas situações do dia a dia, eu me deparo com a necessidade de ter que, não de desligar o celular, mas de ter que deixá-lo no silencioso, por exemplo, de ter que desligar uma TV, exatamente para eu conseguir focar, me concentrar em uma atividade de estudo, de preparação para mim. Mas será que todos nós conseguimos fazer isto? Será que um adolescente consegue administrar bem o uso das TICs e não deixe as TICs atrapalharem na execução de outras atividades que naquele momento deveriam ser prioridades? Hein? Essa é uma questão que eu gostaria de deixar para vocês. Uma segunda questão que eu gostaria de estar levantando aqui para nós pensarmos, refletirmos, é sobre a evolução das TICs e se estamos sabendo fazer bom uso dessas TICs, em especial na educação. Será que a escola está conseguindo coevoluir com as TICs e fazer bom uso dessas tecnologias? Hoje, uma criança, por exemplo, de 2 anos e meio de idade, consegue manipular um celular, consegue manipular um tablet e usar bem os aplicativos que tem ali apropriados para elas.
Será que uma criança dessa, ao entrar numa escola, ela vai encontrar uma escola tecnologizada para ela? Será que vai encontrar professores, por exemplo, capazes de usar as TICs como aliadas no processo de ensino-aprendizagem? Ou será que vai encontrar uma escola ainda baseada com o ensino, com a educação baseada no estilo tradicional, onde o professor passa a maior parte do tempo falando e o aluno escutando? Com você, como foi? Como foi o seu ensino médio? Será que no seu ensino médio, na sua escola, era utilizado, através de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, as TICs eram utilizadas como aliadas? Ou será que era proibido, por exemplo, em sala de aula, o uso de celular, de tablet? Como era? Gostaríamos de ouvir vocês através dos nossos canais de comunicação, no WhatsApp, no Facebook, por exemplo. E essa é uma questão relevantíssima que eu deixo aqui, porque você é aluno. E você continuará sendo aluno ao passar no vestibular, ou então você vai ser pai de aluno ou tio de aluno, né? Sendo que alguns aqui ainda serão profissionais da educação. Por isso, essa é uma questão relevantíssima para nós estarmos pensando e discutindo. É ou não é, Wendel? Sim, com toda certeza, né? Eu achei brilhante a sua colocação, né? Eu acho que a gente precisa sim pensar em formas de como que as TICs trazem essa revolução também para a educação, né? E como que a gente pode lidar com isso. E é muito importante a gente pensar, com certeza, em meios, né? Para conseguir chegar a um equilíbrio aí, como você também muito bem colocou. Eu acho que o Duclass conseguiu trazer muito bem essa questão dos benefícios que as TICs podem trazer quando bem usadas, claro, né? Para a gente, quando a gente está, né, envolvido nesse processo, principalmente do exemplo que ele colocou, do exemplo de educação, mas a gente sabe que não se restringe só a isso. A gente pode usar as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, para melhorar o nosso ambiente de trabalho. Tem muita gente que tem bem desenvolvendo, né, desde o início da pandemia para cá, os trabalhos de maneira remota, e isso é algo digno de ser pontuado também, porque a gente está falando que isso só é possível graças a essas novas tecnologias, né, com certeza. Mas também é importante a gente pensar que, como tudo, né, na vida, como nós vivemos uma vida em sociedade, é sempre importante a gente pensar também em como que estão usando as TICs para nos afetar, digamos assim. Porque é claro que alguém precisa, né, gerenciar de alguma forma e organizar esses meios de comunicação. A gente sabe que existem empresas regulamentadoras, existem órgãos regulamentadores, na verdade, existem empresas que fornecem serviços de comunicação, de internet, telefonia, enfim, uma série de coisas que nós poderíamos falar aqui. E é claro que, normalmente, quem consegue deter, né, esses meios de produção, esses meios de comunicação, melhor dizendo, também consegue, de alguma forma, exercer domínio sobre ele, né? A gente tem acesso a propagandas, a gente tem várias discussões hoje em dia falando sobre internet e privacidade, né? Sobre segurança de dados, sobre como que a gente pode fazer para não ser invadido nos nossos computadores pessoais, como o Luiz também muito bem colocou, que agora todo mundo tem um computador nas suas casas, e eu ousaria dizer, né, que todo mundo tem um computador na palma da sua mão, que nossos celulares hoje em dia são computadores também, são smartphones, né, celulares inteligentes. Então, como que tudo isso, né, como que a gente pode se proteger de ataques virtuais, também são discussões que são envolvidas nessa temática de tecnologia de informação e comunicação. E também uma coisa que é muito importante, que depois vocês podem, né, conversar melhor, sociologia não é uma disciplina que a gente tenha um professor responsável por ela no escopo do PVS, mas muito provavelmente vocês tiveram contato com algum professor de sociologia na formação de vocês. A gente tem o Douglas e o Caio, né, que são nossos mediadores de história e geografia, que em certo nível também podem discutir alguma coisa em relação ao debate da sociedade, né, e como que a sociedade se constrói e por aí vai. E a gente pode pensar, né, que esse grupo, essa ideologia em vigor que domina a nossa sociedade, com certeza também perpassa por essa temática. A gente sabe que as propagandas, elas têm um poder de influência muito grande no nosso estilo de vida. Muita gente aqui talvez tenha crescido sonhando com algo que viu em propagandas, com ideais que a gente vê em programas de televisão, em séries, em novelas. Então, tudo isso também serve para a gente parar para pensar, né,
Até que ponto eu vou comprar uma marca de roupa ou eu vou querer trocar o meu guarda-roupa porque isso passa na televisão, né? Até que ponto eu quero trocar de casa, eu quero reformar minha casa para deixá-la mais parecida com uma coisa que eu vi na internet, né? Até que ponto a minha vida é influenciada por isso, a minha sociedade é influenciada por isso, né? Quem tem poder de compra é influenciado por isso. Tudo isso perpassa também por essa temática de tecnologia de informação e comunicação, porque nós somos expostos a esses ideais o tempo todo, né? Será que a gente precisa consumir muito sempre? Será que a gente precisa produzir muito lixo? Será que a gente precisa trocar sempre de roupa todo final de ano no nosso Natal? Né? Será que as nossas roupas não duram, tem o prazo de validade de 1 ano, né? Ou a gente pode usar um pouquinho mais? Né? E tudo isso são casos para a gente pensar que tem a temática, né, também tocando em vários pontos dessas tecnologias de informação e comunicação, porque, como o Luiz muito bem falou, comunicação é toda ideia que é exposta e passada e que alcança né, uma outra pessoa já é uma forma de se comunicar. Então, a gente tem aí que essas ideias nos alcançam e nos perpassam, né, e influenciam o nosso estilo de vida, e são coisas que nós deveríamos pensar, sim. Então, eu coloco mais essas pulgas aí, né, atrás da orelha de vocês, como o do Clécio muito bem pontuou, como o Luiz muito bem pontuou sobre essa evolução das tecnologias e como que a gente pode pensar que elas tocaram em vários pontos da história da nossa sociedade, né? E com isso a gente também encerra nosso videozinho, que a gente sabe que é um vídeo mais introdutório de debate das questões, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar cada um de nós, tanto nós três que estamos aqui, quanto os outros mediadores do Polo. Nós teremos o maior prazer de conversar melhor com vocês. Leiam o texto, né, de fundamentação da nossa orientação acadêmica especial. No texto a gente fala com um pouquinho mais de detalhes, tanto dessa questão do domínio, né, dos meios de comunicação. O texto fala um pouco da questão da Guerra Fria, de divulgação de informação na Guerra Fria, fala um pouco também sobre produção de lixo, que a gente tem um novo nicho, né, de reciclagem aí dentro dessa nossa evolução, que tem silício, tem outros metais pesados que precisam ser pensados também no seu descarte, tem as placas, né, de computador que são descartadas de qualquer maneira. Enfim, o texto também é um bom fundamento que pode munir vocês de argumentação para questões de vestibular e possíveis temas de redação. E a gente está aqui sempre disponível para conversar mais sobre, né, por mais que o nosso tempinho aqui seja curto, vocês podem ficar à vontade para procurar a gente depois. Beleza? Então, um abraço, tchau, tchau, pessoal. E a gente se vê, né, ao longo das nossas atividades do Polo. Tchau, galera. Um abraço.